Bom dia, turminha do nono ano. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E como é que foi a prova? Eu ainda não corrigi. Eu estava essa semana pegando todas as provas que estavam no meu e-mail, que estavam no WhatsApp. Tava aquela bagunça, né? Tinha no WhatsApp, tinha no e-mail e tudo mais. E tava tudo botando no meu Drive, para ficar tudo num lugar só, para poder corrigir. Então, infelizmente, eu ainda não corrigi, mas eu dei uma olhada e tudo mais. Então, assim, vou passar essa resolução de questão aqui, né? Como eu fiz com arte. Então, vocês vão ter meio que uma ideia como é que foi, mesmo que não sejam as mesmas questões, mas tecnicamente foram os mesmos assuntos, né? Então, é isso. E não se preocupe que quando eu tiver a nota, eu vou passar para vocês. Não sei qual vai ser a ordem da coordenação, acho que vai ter uma reunião ainda sobre como a gente vai passar a nota para vocês. Não sei se tem algum professor que já passou, mas é isso. Então, assim, a aula de hoje vai ser sobre a resolução de atividades das fichas do primeiro bimestre. E é isso. Eu espero que seja bom para vocês, porque a gente vai ter essa oportunidade de ver as questões e ver as respostas e tudo mais, sem em forma de aula e de forma facilitada para que não dificulte e tudo mais, ser de um por um e fica cansativo para mim, para você, de ficar recebendo as respostas de um por um. Então, aí eu fiz essa resolução em forma de aula, que é a forma como alguns professores também estão fazendo. Então, qualquer dúvida me perguntem. E outra coisa, se as respostas abertas, principalmente ela, se as palavras que eu coloquei não tiverem iguaizinhas aqui que está no vídeo, não se preocupe, porque a ideia é vocês seguirem um contexto e não as palavrinhas exatas. Já as alternativas fechadas, aquelas que vocês têm que marcar um X, realmente vocês têm que marcar a alternativa correta, ou as corretas, ou a incorreta, caso peça. Mas caso a for aberta, não se preocupe, não fique tia, professora, a alternativa não foi, as palavras que eu coloquei não foi igual a que a senhora colocou, tem algum problema? Se você seguiu esse contexto, seguiu essa ideia, não tem problema, não precisa pagar. Agora, se você errou as alternativas fechadas, aí você precisa pagar, passar um corretivo, botar a alternativa abaixo, tá certo? Bora lá. E eu peço desculpa por não estar aparecendo no vídeo. E é isso, bora lá. Primeira ficha foi sobre positivismo e Auguste Comte. A filosofia da história. O primeiro tema da filosofia de Auguste Comte foi sistematizado pelo próprio Comte na célebre Lei dos Três Estados. Isso aí vocês sabem, né, gente? E tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar sobre os homens. Sobre a lei dos três estados formulada por Comte, é correto afirmar que... Bora lá. Segundo Augusto Comte, demonstra com essa lei que todas as ciências e o espírito humano desenvolvem-se na seguinte ordem em três fases distintas ao longo da história: positivista, positiva, teológica e metafísica. Gente, não é nessa ordem. Letra B. Na lei dos três estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico. O estado teológico, na sua visão, corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo. O estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como o momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Olha aí, essa daí parece ser aquela, né? Para Comte, o estado metafísico não tem contato com o estado teológico, pois somente o estado metafísico procura soluções absolutas e universais para os problemas do homem.
Eu acho que não, hein? Bora ver qual é a resposta correta? Letra C. O estado positivista apresenta-se na lei dos três estados como o momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Isso mesmo. Bora para a segunda questão. No século XIX, a sociedade burguesa conseguiu avançar incentivando o capitalismo e a industrialização. No campo das ideias, o positivismo do francês Auguste Comte A. Argumentava a favor de uma história evolutiva e progressista. B. Considerava a ciência e a religião como dons supremos do homem. C. Criticava as filosofias materialistas defendendo o idealismo iluminista. D. Teve repercussões apenas no pensamento europeu do século XIX. Ou E. Desprezava a evolução, vendo a história como repartição e tradição. E aí, qual foi que vocês marcaram? Eu marquei a letra A. Argumentava a favor de uma história evolutiva e progressista. Lembre-se que desde a primeira aula, onde vocês ouvirem progresso, evolução, é falando sobre positivismo ou Auguste Comte. E tudo que for contrário a isso é alguma questão errada. Então, bora lá. Terceira questão. É comum dizer que a sociologia é uma ciência da modernidade, mas especificadamente da modernidade europeia. A respeito desse contexto, responda. Letra A. Qual a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia? E aí, o que vocês colocaram? A Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, demonstrou a eficácia do saber inaugurado pela ciência moderna, fazendo com que a ciência e a técnica se tornassem aliadas. Comte entendeu que a sociedade europeia passava por um turbilhão de transformações desde o Renascimento e que a Revolução Industrial teria colocado realmente um ápice nisso tudo, nessas transformações. E que a Revolução Industrial teria deixado esse cenário cada vez mais caótico e instável, e que necessitava de uma correção para que houvesse retomada no crescimento econômico, social, moral, científico e político do mundo. Então, Comte formulou as ideias positivistas que foram o centro da primeira produção sociológica, que foi o estopim para a criação de uma nova ciência, a sociologia. Letra B. Por que a sociologia se utilizou de métodos parecidos aos das ciências da natureza para se constituir como ciência? Essa é uma pergunta muito interessante. Vamos lá ver a resposta. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo que se refere ao saber humano pode ser sistematizado, ou seja, pode ser estudado sistematicamente, segundo os princípios adotados como critérios de verdade para as ciências exatas e biológicas. Isso se aplicaria também aos fenômenos sociais, que deveriam ser reduzidos às leis gerais como as da física. Para Comte, as análises científicas aplicadas à sociedade é o princípio da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento da organização social e política. Veja aí, tão simples, mas que exige um pensamento mais profundo, de perceber como aquelas ideias que antes eram aplicadas às ciências exatas da natureza poderiam e deveriam ser aplicadas sim ao estudo da sociedade. Bora lá para a quarta questão. O positivismo é uma corrente filosófica muito importante para a história da filosofia e também para a sociologia, essa nova ciência. Mas qual é a diferença, então, do pensamento filosófico e do pensamento sociológico? Vamos ver. Essa aí é uma questão mais de pesquisa e tudo mais, a pesquisar no Google, mas eu coloquei aqui só para mostrar como é que se faz e como vocês deveriam ter feito, caso vocês não tivessem feito. Mas bora lá. Primeira parte é procurar na internet ou em algum lugar o significado do que seria filosofia, pesquisando no Google o que é filosofia e colocar aí o primeiro significado e depois pensar um pouquinho. Eu achei esse significado aí. Filosofia é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocadas como problemas a se resolver. Veja só.
Depois, pesquise o significado do que seria sociologia, pesquisando no Google o que é sociologia. Depois, pense um pouco a respeito. Estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais, as instituições e etc. Esse foi o significado que eu achei. Então a gente percebe que há uma diferença, né? Não são as mesmas coisas. Agora escrevam uma semelhança e uma diferença entre as duas ciências. Ambos estudam, tecnicamente, né? Estudam o ser humano, porém as ações, né, do ser humano, porém de maneira diferente. A sociologia estuda o ser humano vivendo em sociedades, comportamento, vida social, instituições sociais e tudo mais. Já a filosofia estuda as correntes de pensamento e como o ser humano se comportou nessa sociedade, como valores, éticas, moral, a mente e todas as outras questões. A gente consegue pegar e separar um pouquinho essas questões. E depois desse esforço, me responda qual o objeto do estudo da filosofia e da sociologia. A partir de tudo isso que a gente analisou, eu consegui compreender que a sociologia estuda a sociedade e as instituições sociais e mais algumas outras coisas, né? Mas o que ficou mais claro para mim, já a filosofia estuda o pensamento e o conhecimento humano. Não apenas isso, mas o que ficou mais claro foi que ela estuda o pensamento, o conhecimento humano e outras aplicações nisso na vida do homem. Então, bora lá para a segunda ficha. Atividade sobre o positivismo no Brasil. O século XVIII e o século XIX foram palcos de crises e desordens na organização da sociedade, advindas das transformações trazidas pela industrialização da produção econômica e no aparecimento do trabalho assalariado. A necessidade de buscar soluções a esse clima de mudança na ordem social fez surgir o positivismo, movimento que influenciou as primeiras formas de pensamento social no Brasil. As principais características do positivismo são objetividade científica, sociedade regulada por leis semelhantes às da natureza e neutralidade científica. Progressismo, evolucionismo e relativismo cultural, organicismo, materialismo e aplicação de métodos compreensivos, neutralidade, objetivismo e a aplicação de princípios metafísicos, objetividade filosófica, sociedades reguladas por leis semelhantes na natureza e neutralidade científica. E aí, qual foi que vocês marcaram? Letra A. Objetividade científica, sociedade regulada por leis semelhantes à natureza e neutralidade científica. Apenas ela contém apenas características do positivismo. As outras contêm características do positivismo e características de outras doutrinas, não só de outras doutrinas filosóficas, não apenas do positivismo. Bora lá. Segunda questão. Sobre o positivismo como uma das formas de pensamento social, podemos afirmar que é a primeira corrente teórica de pensamento sociológico preocupada em definir o objeto, estabelecer conceitos e definir uma metodologia. Sim, derivou-se de crença do poder absoluto e exclusivo da razão humana em conhecer a realidade e traduzir sobre as formas de lei natural. Foi o pensamento predominante na Alemanha do século XIX, nascido principalmente das correntes filosóficas. Nele, a sociedade foi concebida como organismo constituído de partes integradas e coisas que funcionam harmoniosamente, segundo o modelo físico-mecânico, com certeza. Então, vamos ver quais são as corretas. A primeira, segunda e a quarta. Então, a gente agora vai achar... Eu devia ter colocado para colorir. Eu não coloquei, não? Coloquei, não. Então, vamos ver agora qual é a correta. A primeira, a segunda e a quarta. Letra B. Terceira questão.
A geração de militares e civis que liderou a instauração da República no Brasil foi fortemente influenciada pela filosofia positivista, tanto que consagrou a sua ação política, entre outras coisas, ou. Letra A. Privilégio dos coronéis da Guarda Nacional enquanto atores políticos centrais do cenário político, chamada ditadura republicana, e também a consigna Ordem e Progresso na bandeira nacional. Fim da tripartição dos poderes da República. Supressão dos municípios enquanto esfera de poder administrativo. Centralização política consistente na emenda à Constituição Republicana, que suprimiu a autonomia dos Estados Federados, criando as interventorias. Vamos lá ver qual a alternativa correta? Chamada ditadura republicana, e também a consigna Ordem e Progresso na bandeira nacional. Eu acho que vocês marcaram essa, porque realmente a gente estudou bastante essa questão de ordem e progresso na sala de aula e como o positivismo influenciou a República Brasileira. Quinta questão. No século XIX, a sociedade burguesa conseguiu avançar, incentivando o capitalismo e a industrialização. No campo das ideias, o positivismo do francês Auguste Comte desprezava a evolução, vendo a história como repartição e tradição. Teve repercussões apenas no pensamento europeu do século XIX. Considerava a ciência e religião como dons supremos do homem, argumentava a favor de uma história evolutiva e progressista, ou criticava a filosofia materialista defendendo o idealismo iluminista. E aí, argumentava a favor de uma história evolutiva e progressista. Sexta questão. A bandeira do Brasil foi pensada no contexto da construção do Estado republicano nos anos iniciais da República Velha. Seu lema, Ordem e Progresso, expressava a ideologia marxista, progresso material com ordem constitucional, o ideário positivista conservador, progresso econômico com ordem social, o pensamento socialista, progresso industrial com ordem militar, ou ideias anarcossindicalistas, progresso capitalista com ordem dos sindicatos. Ideário positivista conservador, progresso econômico com ordem social. Corretíssimo. Analise e justifique o dístico Ordem e Progresso da bandeira brasileira usando conceitos da filosofia positivista. Muito simples, né, gente? Essa frase dita na bandeira do Brasil faz parte da corrente filosófica conhecida como positivismo de Auguste Comte, que defendia que deveria existir amor como princípio, ordem como base e o progresso por fim, e foi idealizada durante a fundação da República Federativa Brasileira por visar o progresso do país. Simples, simples e gostoso como mamão com açúcar. Bem fácil, né, gente? Não precisa, tá vendo? A questão parece ser complicada. Quando a gente... Dístico. O que é dístico, professora? Não esquece essa palavra. Analise e justifique a frase ordem e progresso. Ponto. E como a ordem e progresso utiliza os conceitos da filosofia positivista. A gente não percebeu na aula sobre positivismo no Brasil o lema do positivismo, amor como princípio, ordem como base, progresso como fim. E a gente pega tudo isso, e analisa e faz aí a questão, mistura tudo, bate que nem uma vitamina e deu isso aí. Aí eu acredito que ainda tem a terceira ficha. É a terceira ficha e a última. Como a filosofia não tem livro, então essas atividades só foram de fichas mesmo. Já a cidadania teve ficha e teve livro. Então bora lá. Atividade sobre positivismo e herança positivista. Primeira questão. Qual a relação entre positivismo e ciência? O positivismo é uma corrente filosófica estritamente científica, gente. É uma corrente que se baseou muito na ciência e pregou muito a utilização da ciência. Ela se baseia no cientificismo. O que é isso? Vocês sabem, é a valorização da ciência. Auguste Comte apostava no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. Isto aí. O que é justpositivismo?
Essa ficha é sobre a influência do positivismo em outras áreas da sociedade. Esse justipositivismo é a influência do positivismo no direito. O positivismo jurídico, também chamado de justpositivismo, é uma corrente de filósofos que utilizam do método científico para adequar o direito apenas em seu estado positivo, leis, que são as leis, ou seja, apenas será trabalhado as questões positivadas, apenas as questões que estão nas leis. Qual a influência do positivismo? Você consegue perceber em sua realidade, no seu colégio, em sua cidade ou no seu país? Bora lá perceber. Caso vocês não tenham percebido, eu acho que sim, né, gente? Aquela aula sobre influência do positivismo na história, na geografia, na educação, no direito e tudo mais, deu pra gente perceber algumas questões sobre positivismo. Vê, a importância que damos às ciências exatas em detrimento para as humanas, a organização do currículo escolar, o calendário de feriados cívicos brasileiros, até as disposições das cadeiras em sala de aula é uma questão do positivismo, mas não apenas do positivismo filosófico, mas como o positivismo também influencia em outras disciplinas, dando essa atenção ao discurso dado apenas ao professor e tudo mais. Enfim, é a importância que damos às ciências exatas em detrimento para as da humanas. E a organização desse currículo escolar, principalmente o currículo de história, é porque o positivismo ele influenciou muito a história. Eu não foquei muito nisso, mas o positivismo ele influenciou muito a história de uma forma que ainda não mais hoje, mas ainda, como é que eu posso dizer para vocês? Ainda hoje a gente percebe resquícios do positivismo no currículo escolar da história. Essa questão da divisão das áreas que se estuda a história, antiga, medieval, contemporânea, pré-história, essas divisões, né? A quadripartite, essas divisões é resquício do positivismo. Eu infelizmente não sei em outras áreas, a não ser essas áreas que eu trabalhei com vocês. A questão do tecnicismo influenciou também, o positivismo influenciou na educação. Então, assim, né, gente? Tudo isso, a questão do calendário dos feriados cívicos brasileiros, essa questão da gente relembrar esses vencedores nacionais. Eu estou colocando aqui umas aspinhas, vocês não estão vendo porque eu não liguei a minha câmera hoje. Tiradentes, outras imagens, né, outros emblemas históricos nacionais que são memorados por esses feriados. Tudo são questão do positivismo, relembrar todas essas questões. E além de outras questões que a gente percebe assim diariamente e não observa. Tudo isso é influência do positivismo em nossa nação, em nossa cidade, em nosso colégio, e a gente não percebe muito. Quarta questão. Como se deu a influência do positivismo na geografia? O positivismo construiu o ponto de vista de que a geografia deveria estudar apenas os fenômenos visíveis, mensuráveis e quantificáveis. Atualmente, essa corrente é chamada de geografia tradicional e já foi criticada e superada. Olha aí, gente. Explique por que a concepção positivista na história está incorreta, comentando essa frase. A história está dada e o historiador não interfere. Se precisar, pesquise mais um pouco sobre o positivismo na ciência histórica. Eu acredito que não precisou pesquisar, porque eu já comentei sobre isso na aula de herança positivista. Então é só realmente refletir um pouco sobre isso e comentar. O positivismo prega que o historiador é imparcial e que a história existe por si só. Pois, segundo essa vertente, o passado histórico a ser construído existe independente da percepção dada pelo historiador. A história precisa do historiador para ser narrada, pois a partir de sua leitura é que se constrói a narrativa histórica, é que se constrói o que a gente entende por história, de verdade, né?
porque senão seria apenas passado, não seria história. Então, o historiador, o positivismo, ele não reflete sobre isso, ele não afirma isso. Ele afirma a história enquanto passado. Ele não afirma a história como a ciência histórica. Vocês percebem essa diferença? Eu não sei se vocês estão percebendo essa diferença. Que a história está dada por si só e o historiador não interfere. Ele está vendo essa história como apenas passado, sinônimo de passado, e não história como sinônimo de ciência. E é muito interessante refletir sobre isso. E sobre história, passado, e sobre história, ciência. Bora lá! Eu acho que foi só isso hoje, até a próxima aula. E lembrando que não fiquem assim martirizando se as palavras não forem iguaizinhas à minha. Principalmente nessas questões que exigem mais reflexão. Caso vocês tenham seguido essa ideia, seguido esse contexto, ótimo, tudo parabéns e tudo massa. Agora, realmente, se não se falou besteira, blá blá blá, abobrinha, encheu linguiça só para me enganar, apague aí, passe corretivo e mande brasa aí com a resposta correta. E a mesma coisa façam com as questões fechadas. Se você marcou as alternativas erradas, dê aí um jeito de marcar a alternativa certa. Até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula a gente já vai dar continuidade ao assunto da segunda. Então, se você esqueceu, né, dos assuntos da segunda unidade, volta lá com os vídeos, tá lá no canal que eu tô postando esses vídeos. E é isso. Dê um joinha e comente. Ai, gente, tchau. Eu sou muito youtuber. Tchau, gente. Tchau. Beijo, beijo. Até mais. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, me procure, que eu respondo lá no WhatsApp, tá bom? Cheiro.